Boa noite. Agradeço muito a oportunidade de estar presente aqui nesta mesa para um momento histórico, me parece, da USP, e que acompanha um momento histórico do nosso país. Eu fui apresentado aqui como professor de filosofia da Unifesp, mas hoje eu me dirijo aqui mais a vocês como membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura no Brasil. Fiz essa opção porque me parece que este processo que vocês, de alguma forma, iniciam agora, tem muita correspondência com o que a gente tem com o nosso atual momento no Brasil. Eu queria, então, trazer, do ponto de vista dos familiares de mortos e desaparecidos, um pouco do que foi a nossa luta pela Comissão Nacional da Verdade, que me parece pode contribuir com alguns elementos importantes para a formação de uma Comissão da Verdade no Brasil, na USP. Veja, o nosso país, desde o início do processo de transição, fez a opção pelo silêncio em relação aos crimes da ditadura. Nos raros momentos em que a ditadura foi tratada pela nossa democracia, foi como algo ou histórico, no sentido de não ter mais presença no presente, na situação política atual, ou como algo que se referia somente ao sofrimento de algumas pessoas que de forma direta estiveram envolvidas com a repressão política. O que nós vemos hoje, através da montagem da Comissão da Verdade, é que, muito pelo contrário, esse é um tema que está ligado com a política do presente, com uma série de heranças autoritárias que permanecem na estrutura do nosso país, e que vocês aqui, através do Fórum pela Democracia ou Democratização da USP, me parece, estão muito bem apontando como o caso do Estatuto. Veja, como surgiu a Comissão da Verdade no Brasil? Ela surge como uma espécie de terceiro passo do Estado brasileiro no que se refere à responsabilização deste mesmo Estado em relação aos crimes de graves violações de direitos humanos. Terceiro passo. O primeiro passo, a gente poderia dizer que foi a Lei 9.140, em 1995, que concedia indenização às famílias de pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura. Veja, nessa lei, as próprias famílias, ou seja, aquelas que foram vítimas desses crimes, vítimas do Estado, tinham o ônus de prova da sua condição de vítima. Então, essas famílias tiveram que se dirigir ao Estado, aquele mesmo Estado que tinha violado os seus direitos, para serem reconhecidas, então, como vítimas. Ao final do processo, além da indenização, essas famílias recebiam um atestado de óbito, no qual não se dizia exatamente a data da morte, como ela ocorreu, falava-se em alguns casos em situação não natural, ou seja, de alguma forma também esse primeiro passo do Estado brasileiro funcionou como um silenciamento em relação a esses crimes. Nós tivemos um segundo passo, que foi a formação da Comissão da Anistia, a partir de 2002, que então tratou da reparação aos perseguidos pela ditadura militar, pelas pessoas que sofreram diretamente alguma violência durante a ditadura. Foi muito curiosa também essa lei, na medida em que, por exemplo, o termo vítima não aparece em nenhum momento no texto da lei. Quer dizer, novamente, inicia-se um processo de relação do Estado brasileiro no momento em que ele está se responsabilizando por esses crimes, mas em que ele não aponta responsáveis, não aponta quais crimes exatamente estavam sendo considerados e, muito mais grave, não reconhece a condição de vítima dessas pessoas que sofreram aquela violência. Quer dizer, eles eram chamados de anistiados, mas não exatamente de vítimas. Essa lei ainda apresentou
uma grave distorção em relação ao que um Estado democrático deve fazer em relação a esse tipo de crime, porque ela fundamentou a reparação em uma diferença de classes. Então, o dano à possível condição trabalhista da vítima que determinava o valor a ser recebido. Então, uma mesma violência sofrida por um operário, por um juiz, determinava um valor altamente diferente entre essas indenizações. Então, novamente, para nós familiares, houve ali um momento de um pequeno avanço do Estado em relação a essa responsabilização, mas muito limitado e eu posso repetir que também apostava numa possibilidade de silêncio da sociedade brasileira, na medida em que nesses dois processos você entra com os pedidos via frios papéis brancos com uma tinta de impressora escrita, em que você tenta narrar através dessas palavras escritas a sua condição, assina o pedido e em raríssimos momentos essas pessoas são chamadas a se pronunciar. Então veja, nesses dois processos se repetiu um termo que já existia em 79 e na transição controlada do regime militar para a democracia, que foi o termo reconciliação ou pacificação nacional, ou a ideia de uma família brasileira que estava se reconciliando. Esse é o termo, eu trago esse termo porque esse é o termo que foi usado também no artigo 1º do projeto que criou a lei da Comissão Nacional da Verdade, estabelecendo uma espécie de faz de conta em relação à responsabilização do Estado brasileiro sobre os crimes cometidos durante a ditadura. Faz de conta por quê? Porque todos esses passos e mesmo a nossa transição, elas foram negociadas de modo a sempre apresentar uma distância em relação aos movimentos sociais, em especial às demandas dos movimentos de familiares. Quer dizer, nós sempre estivemos lá pressionando por essas conquistas, mas sempre foi uma dificuldade para os familiares serem ouvidos pelo Estado brasileiro. Eu estou me referindo aqui, é claro, já aos governos civis, a nossa democracia, governos formados por ex-vítimas da ditadura. Bom, de fato, o projeto da Comissão da Verdade surgiu em 2008 nas conferências regionais de direitos humanos que formariam o Plano Nacional de Direitos Humanos. A primeira proposição foi na Conferência Regional de Belo Horizonte. Os familiares de lá propuseram então a criação da Comissão Nacional de Verdade e Justiça. Foi curioso naquele momento que, apesar de ter sido uma certa novidade na conferência, se destacou a oposição contra esta ideia por parte de dois representantes do Ministério da Defesa que lá estavam. Então, veja, já é muito curioso o Ministério da Defesa na Conferência de Direitos Humanos e com uma ação diretamente contrária à proposição da Comissão da Verdade que ela se colocava. Bom, deste processo, a partir de 2009, ele passa a formar parte da proposição do Plano Nacional de Direitos Humanos, que de 2008 para 2009, quando ele foi inscrito no texto do plano, exclui-se, elimina-se uma parte da proposição inicial, que era a Comissão da Verdade e Justiça. A palavra justiça foi eliminada do texto seguinte. Então, fizeram a proposição da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade proposta, então, pedia apuração às violações de direitos humanos por parte da repressão política, ou seja, havia uma clara caracterização de repressão por parte de um Estado. Não tinha esta falácia que hoje se faz em torno dos tais dois lados. E propunha também suprimir os remanescentes jurídicos do período do estado de exceção. Então, veja, citava o Estado repressor e propunha algo muito interessante para uma Comissão da Verdade, para uma democracia, que é a reforma do seu ordenamento jurídico, a reforma das suas instituições. Esses dois elementos foram retirados, então, o próximo passo foi o projeto de lei enviado ao Congresso. Esses dois elementos foram também retirados,
sem consulta aos movimentos diretamente ligados ao tema, aos movimentos de direitos humanos. Então, retirou-se a questão do Estado e retirou-se a possível reforma das instituições. Que é um tema muito interessante para a proposta da Comissão de Verdade na USP, que tem uma série de proposições nos documentos do Fórum para reformas atuais na instituição. Bom, veja, nós temos então a criação da Comissão da Verdade em votação de regime de urgência urgentíssima no Congresso, que de alguma forma limitou o debate nacional sobre o tema, e com 3 proposições de estrutura desta comissão que podem ser uma limitação para a sua atuação, a depender de como nós lidarmos ou como nós nos organizamos para participar desse processo. Então, ela foi criada sob a estrutura da Casa Civil do governo federal, ou seja, ela não tem uma autonomia estrutural, seja orçamentária, material ou logística, para decidir ela mesma como aplicar os seus recursos. Então, ela tem uma dependência estrutural da Casa Civil. De forma que uma comissão da verdade, que deve ser uma comissão da sociedade civil, com total apoio do Estado, mas, portanto, com autonomia, acaba se transformando, por via da sua estrutura, numa comissão de governo. Não quer dizer que a nossa comissão será uma comissão do governo, como eu disse, vai depender da nossa atuação. Mas na lei ela tem essa estrutura. Então é algo também que vocês têm que ficar atentos aqui. Ela descaracterizou o tal crime do Estado brasileiro. Ela fala em apurar crimes de 46 a 88. Isso já é uma espécie de recuo nos cálculos de governo sobre como negociar com aqueles que eram contra a Comissão da Verdade para que ela fosse aprovada no Congresso Nacional. E, por fim, ela repete a ideia que já vem desde 79, quando da aprovação da Lei da Anistia, de que ela surge para promover a reconciliação nacional. Veja, 40 anos depois dos crimes, quase 30 anos depois do fim da ditadura, da redemocratização, de qual reconciliação nacional nós estamos falando hoje? Quer dizer, nós estamos num conflito entre o nosso governo civil democrático e as Forças Armadas ainda hoje? Se é isso, é importante que as coisas sejam colocadas às claras, porque ficamos numa situação muito mais complicada do que aparentemente nós consideramos. E me parece que não seja isso, né? Nós não estamos exatamente neste conflito, ainda que haja esse choque de forças, e a ideia de se colocar a proposição de reconciliação nacional joga muito mais dentro da questão que eu já coloquei, de uma lógica de governo que prevê cálculos de negociação, e nesse sentido a gente precisaria estar atento a qual cálculo está sendo feito em torno da nossa Comissão Nacional da Verdade, mas é importante também que na USP a gente fique atento que há cálculos de governo para formar esse tipo de estrutura, e, enfim. Eu recebi já o bilhete aqui do tempo, né, então vou precisar dar uma corridinha, mas eu gostaria de adiantar um ponto antes de dar a corridinha, que todo esse processo esteve vinculado a uma luta dos familiares de desaparecidos políticos da guerrilha paraguaia, que em 1982 abriram um processo para a localização dos seus entes desaparecidos e a apuração das circunstâncias das mortes. Esse processo correu até 2006 em todas as instâncias possíveis dentro do ordenamento jurídico nacional. Foi dado dano de causa às famílias e o Estado brasileiro, em 2006, não cumpriu a sentença. Por esse motivo, a Corte de Direitos Humanos da OEA aceitou o caso e, tal como fez o ordenamento nacional, condenou o Estado brasileiro a apurar os crimes, apontar os responsáveis, não a aceitar a imposição de uma lei de anistia que para a OEA é uma autoanistia. Ela não aceita que uma anistia não permita a punição de torturadores e de pessoas que cometeram crimes contra a humanidade,
e uma série de outras medidas. Veja, a Comissão Nacional da Verdade não foi uma das proposições da condenação do OEA. A proposição deles era muito mais à frente. Então, também para a gente ficar atento a esse tipo de processo. Queria chamar a atenção, então, para ir finalizando, Renan, para dois aspectos. Primeiro, há nesse processo um conflito entre esta lógica de governo, que eu coloquei aqui, e as lutas dos movimentos sociais. É preciso a gente ficar sempre atento a esse conflito, que é dele que vai surgir a Comissão da Verdade aqui na USP, se surgir. É importante porque em alguns momentos nós dos movimentos vamos nos confundir com a instituição e a instituição se confundirá com o discurso dos movimentos e às vezes os discursos legitimam ações que são para limitar as ações futuras, então é bom a gente ter bem claro que há um conflito entre essas duas lógicas. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que há 3 pontos da estrutura ou de uma Comissão da Verdade que vocês têm que, me parece, pensar aqui na USP. Primeiro, a importância de ter uma estrutura autônoma, ou seja, tem de ser aprovada por uma espécie de conselho universitário, ela tem de ser oficial, porque ela tem de ter acesso a tudo que a instituição tem de arquivos sobre o tema. Mas ela tem de ter um funcionamento político, material, estrutural autônomo, para que seja eficiente. Segundo ponto, a sua composição. É fundamental que ela seja representativa da comunidade, da USP, e que o processo de escolha dessa representação seja transparente. E o terceiro ponto, é importante que se pense antes da comissão iniciada dos seus trabalhos, qual verdade nós queremos apurar. Quer dizer, esse debate que fez com que a nossa Comissão Nacional da Verdade patinasse por 3 semanas, se nós vamos apurar os dois lados, crimes de esquerda, crimes do Estado, e que me parece se desfez ontem, numa importante reunião da Comissão da Verdade aqui em São Paulo, atrapalha muito os trabalhos de uma comissão. Então é importante que vocês já discutam antes qual verdade será apurada por essa comissão. Veja, então para encerrar eu queria prestar uma espécie de homenagem. Nós tivemos ontem a primeira reunião da Comissão Nacional da Verdade com os familiares de mortos desaparecidos. Ela foi uma reunião surpreendente para todos que estavam lá, com certeza, emocionante, surpreendeu tanto por percebermos os limites ainda que tem a Comissão da Verdade, quanto ela foi pega de meio surpresa, pelo tanto que os familiares têm para falar, porque foram poucos os espaços onde eles puderam se expressar. E uma das surpresas que nós tivemos lá foi a fala da neta, da Eleni Guariba, Cândida Guariba, que é aqui estudantes de artes cênicas, não de ciências sociais, aqui da USP, artes plásticas. E eu queria então prestar aqui homenagem a Eleni Guariba, representando todos os mortos e desaparecidos. Ela deu aula aqui na Faculdade de Filosofia, deu aula na Escola de Artes Dramáticas, foi presa há 1 ano, entre 70 e 71. No dia 12 de julho de 1971, 41 anos atrás, ela foi presa com Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro, pelo boicote, ou seja, pelo Exército Brasileiro, e nunca mais foi vista pelos seus familiares. Há um testemunho da Inês Etienne, que estava na Casa da Morte em Petrópolis, que viu Paulo de Tarso e uma moça junto com ele nesta casa. É uma casa de tortura que funcionou em Petrópolis durante a ditadura. Então parece, a história que parece que temos é que ela teria sido torturada nesta casa, morta e desaparecida com o seu corpo. Então gostaria de fazer essa homenagem via Eleni Guariba, porque ontem, quando a Cândida falou na reunião dos familiares com a Comissão da Verdade, nós podemos ali sintetizar um encontro muito bonito entre pessoas que estão lá nos seus 80 anos, que tiveram seus filhos desaparecidos,
pessoas que estão lá com seus 40, 50, 60 anos, enfim, uma segunda faixa etária que perderam seus irmãos ou algo deste gênero de parentesco, e pessoas como a Cândida e os jovens da Frente do Esculacho Popular, os jovens dos escrachos, os jovens daqui da USP que estão fazendo esse evento agora. Então, esse encontro de gerações foi um momento muito feliz para nós, familiares, e me parece para a política brasileira. Então, a minha homenagem a Helene Guariba. Helene Guariba, presente.